E aí, pessoal? Tô saindo do trabalho. Agora é umas 20 para 5 mais ou menos. E olha que o sol já se foi, essa que é a verdade. Eu tenho essa caminhadinha diária entre o trabalho e o ponto de ônibus que eu pego ônibus para ir embora para casa. Então, basicamente, é um momento que eu geralmente tenho para falar com vocês aqui. Eu postei recentemente um vídeo sobre o meu processo de Stamp 4. Quero dar uma atualizada no que tá rolando em relação a isso. E contar pra vocês também, né? Ah, que papo é esse que você tá trabalhando? Porque nos vídeos anteriores vocês devem ter percebido que eu ficava ali com o neném, o Wesley trabalhava, enfim. Então, temos muitas novidades relacionadas a isso. Quero tentar resumir aqui, simplesmente nesse pedaço do caminho, porque vocês sabem, né? Uma mãe com um bebê de 1 ano, cada segundo conta. Então, quando eu chego em casa, eu geralmente não tenho tempo pra nada. O tempo que eu tenho é realmente nesse percurso. Então, vamos lá. Tem muita coisa pra contar, mas basicamente tudo aconteceu muito rápido, sabe? Ali pro final de outubro, na semana do Halloween, foi quando eu comecei a trabalhar. Então, já tô há 1 mês e uma semana, mais ou menos, nesse trabalho. E nessa semana que antecedeu ali o início do meu trabalho, aconteceu a reviravolta ultra plus master na vida, digamos assim, né? Eu consegui esse trabalho, eu já estava tentando algumas entrevistas e tudo mais, mesmo com o processo do Stanford cagado do jeito que tava, né? Quem viu o vídeo ali entende o que eu tô falando, quem não viu, veja depois de terminar esse aqui. Passei num processo de housekeeping que não me contrataram porque eu não tinha visto ainda. E tava tentando, né? Esses empregos de entrada, tava tentando empregos relacionados à área infantil, que eu tenho experiência com atendimento de crianças e adolescentes. E eu também tenho um background em finanças e contabilidade. Então eu também estava tentando empregos nessas áreas. Mas essa, para mim, era mais difícil de conseguir justamente porque o meu inglês é mais ou menos e a minha experiência em finanças e contabilidade no Brasil é muito específica, é muito relacionada à contabilidade de seguros, do Brasil especificamente. Então, na hora de se explicar aqui, né, digamos assim, eu me embolava um pouco nas entrevistas e tudo mais. Então eu via que não estava indo muito bem por esse caminho. Mas eu estava tentando mesmo assim. Estava aplicando para vaga financeira, estava aplicando para vaga em creche, estava aplicando para vagas de empregos de entrada, né? Cleaner, housekeeping, todas essas. Enfim, precisava trabalhar, gente. Essa que é a real. E aí, eu tenho algumas amigas aqui que elas trabalham na área financeira, né? A gente trabalhou juntas no Brasil e uma delas me chamou para trabalhar na empresa que ela está trabalhando. Então, no final das contas, consegui aí, por indicação, um emprego na área de auditoria. Eu estou aprendendo todas as coisas de como funciona a parte financeira e auditoria daqui, mas pelo menos é um emprego em office, né? Eu já tenho que comemorar muito em relação a isso. É de segunda a sexta. Então, eu realmente não posso reclamar. Nesse meio tempo, entre ela me chamar e eu de fato começar, eu também recebi a aprovação de que eu passei no emprego numa creche para trabalhar com after school. A creche gostou muito do meu perfil, gostou muito da minha entrevista, porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e mais ainda pelo desenvolvimento infantil. Então, a entrevista rolou super bem, eu treinei bastante, eu realmente... Era o meu plano inicial já entrar numa creche aqui
Então eu de fato estava mais preparada para esse tipo de entrevista do que justamente para as entrevistas de finanças. Mas a vaga que ele me ofereceu, por eu não ter a qualificação obrigatória aqui, que é o QQI nível 5 que eles falam, por eu não ter essa qualificação formal aqui ainda, eu até quero fazer o curso, ainda quero fazer, mas ele só poderia me contratar a princípio por meio período nesse after school. E aí depois que eu tirasse o QQI, ele conseguiria, né, me alocar para alguma sala de aula mesmo. Era uma creche assim que eles têm várias unidades, então tinha bastante oportunidade de crescimento. Mas a real, gente, é que eu precisava de dinheiro, então fazia muito mais sentido começar logo um emprego full time, mesmo que não era meu planejamento inicial, e voltar ali para a área financeira, do que pegar um emprego part-time. Muitas creches, elas dão a vaga da creche para as mães que trabalham lá e tem filho, né? Isso é muito legal aqui, mas essa em específico, eles não tinham vaga pro meu bebê. Se eles tivessem a vaga pro Murilo e eles não fossem me cobrar para colocar ele lá, financeiramente falando, ia até valer mais a pena a vaga da creche, inclusive por ser part-time, também seria de segunda a sexta, né? Porque a creche não funciona no final de semana. E eu ainda ia ter a manhã livre. Então, teria sido perfeito. Mas eles não tinham vaga para o Murilo, então eu ia ter que conseguir uma vaga numa creche para ele mesmo assim, pagar uma outra creche mesmo assim. Então, nem financeiramente falando, nem o tempo, nem nada nesse sentido estava valendo a pena. Então eu posterguei ainda essa ideia, não desisti totalmente de voltar, né, ali para a área do desenvolvimento infantil, mas de forma geral eu pensei em justamente ver como que é, né, o mundo financeiro aqui, como que é a vida em escritório aqui. As minhas amigas, né, elas sempre me falaram que é muito diferente, que é outro ritmo do Brasil. Eu tive um burnout no Brasil, né, e inclusive por isso que eu decidi sair da área. Então meu maior medo era justamente que isso acontecesse. A minha prioridade hoje é o meu filho, então ficar presa justamente com um emprego em escritório que não tivesse flexibilidade, digamos assim, era a minha preocupação. Mas lá o dono, ele é bem flexível, né? Essa minha amiga que me indicou para lá, ela tem uma filha também. E se a filha dela fica doente, ela pega, trabalha de casa. Via de regra, eu trabalho 100% on-site, né? No escritório mesmo. Mas se alguma coisa acontece, dá ali para trabalhar de casa, fazer um bem bolado, esticar 1 hora por dia para pagar suas horas. Então, assim, é flexível. Isso também pesou muito na minha decisão, sabe? Porque era uma das coisas que eu precisava, justamente porque eu ia ter que colocar o Murilo na creche. Em 1 ano, ele ficou em casa. Então, sempre que uma criança, né, começa a ter contato com outras crianças, é tiro e queda para ficar doente. Eu já estava imaginando que isso ia acontecer, e de fato aconteceu nesse meio período. Já, inclusive, usei do benefício da flexibilidade no trabalho. Mas é bom você saber que você está num lugar flexível nesse sentido. Então, coloquei tudo isso, né, como prós e contras, digamos assim, para decidir ir para esse trabalho no escritório. Então, estamos aí descobrindo como que é a contabilização e auditoria na Irlanda. E o mais legal de tudo é que nessa empresa que eu estou trabalhando, a gente faz muita contabilização e auditoria de empresas de caridade ou sem fins lucrativos de forma geral. E uma dessas são as escolas públicas aqui, né? Então eu estou, de certa forma, indiretamente, trabalhando com as escolas também, porque eu estou ali no back-office, né? Estou ali na parte financeira de algumas escolas que a gente atende, e é bem interessante de ver como que é essa parte administrativa, financeira, contábil, enfim, como você queira chamar.
Me sinto pertencente ainda ao trabalho nas escolas, digamos assim. Bom, diante de tudo isso, né, tive justamente que correr atrás desesperadamente de uma creche para o Murilo. Eu já estava procurando, já fazia ali uns 2 meses mais ou menos, porque eu queria ter noção de preço, eu queria ter noção de como tá a fila, porque eu não sei se vocês sabem, mas é muito difícil conseguir uma vaga em creche aqui. Uma das creches, por exemplo, que eu entrei em contato, que era uma das mais perto de casa, eles falaram pra mim que só tinha vaga pra julho de 2027. Então, assim, inviável. Inviável. Eu já tava no meio de 25. 2 anos praticamente de fila de espera. Então, é muito difícil. Eu não sei se é um tema que vocês aqui do canal se interessam em saber como que funciona. Eu posso explicar mais no detalhe como foi todo esse processo de creche, quanto que paga, quanto que não paga, o que tem de auxílio do governo, o que é público, o que é privado. Eu posso entrar nesse detalhe em algum vídeo mais específico se vocês quiserem. Então comentem aí embaixo se vocês têm interesse nesse tipo de informação, que aí eu, né, faço um vídeo separado e não misturo os assuntos aqui, porque senão esse vídeo aqui fica gigantesco. Enfim, consegui a creche pro Murilo, só que a creche do Murilo era no meio do nada, gente. A creche que eu consegui não era bem no meio do nada, ele é relativamente perto da cidade vizinha de onde eu moro, mas não tinha ônibus até lá. Tem um ônibus até o centro da cidade, mas aí ia ter que andar meia hora, e parte dessa meia hora era numa estrada mesmo, sabe? No meio da estrada. Pensa naquelas estradinhas bem pequenininhas de interior, nessa pegada. Então, eu fiquei bem assim, puta, e agora, né? Eu consegui a vaga, mas eu não consigo chegar lá. Nesse meio tempo, o Wesley estava trabalhando de madrugada, né? Ele não tinha hora para chegar, tava uma confusão, era uma das coisas que me preocupava também, como que ia levar e buscar o neném da creche, porque esse emprego era em Dublin, então é relativamente longe de casa, eu demoro 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do trânsito, para chegar e na volta também. Então, assim, o mais cedo que dava para eu deixar o neném era 7h30. Eu poderia entrar 9 horas no trabalho, eu sairia 5h30 do trabalho, mas o neném teria que ser buscado até às 5. Então, como que eu ia sair 5h30 e buscar ele às 5? Não é mesmo? Se por um acaso não dava para deixar ele mais cedo do que isso. E o Wesley ali não tinha horário para chegar. Tinha dia que ele chegava às 11 da manhã em casa, teve dia que ele chegou meio-dia. Então eu tava assim, meu Deus, o que eu faço? Consegui o trabalho, consegui a creche, mas a logística não tava funcionando, sabe? A logística não tava dando certo. E aí, o Wesley conseguiu um emprego novo, graças a Deus. E assim, a 5 minutos de onde é a creche do Murilo. Muito perto da creche, muito, muito pertinho. Falando de carro, né? Porque que nem falei, de ônibus é no meio de uma estrada. Inclusive o trabalho dele também no meio da estrada. Isso levou a gente a quê? Comprar um carro. Sim, em 1 semana e meia, mais ou menos, eu comecei um trabalho novo, o Murilo começou na creche, o Wesley trocou de emprego e a gente comprou um carro. Então, assim, que nem eu falei, foi muita coisa que aconteceu. Agora que a gente tá se situando nessa rotina nova, né? Praticamente 1 mês depois. Então, assim, tava uma loucura. Inclusive, nessa questão de horário, o Wesley deveria entrar no trabalho dele às 7 da manhã. E ele ia sair cedo. Então, a gente começou fazendo como? Eu levava o Murilo pra creche e o Wesley buscava. Mas a gente só tinha um carro. Então, eu levava o Wesley até o trabalho dele, porque ele também tinha que chegar lá de carro, porque é no meio do mato. Deixava o Wesley lá às 7 da manhã, deixava o neném 7h30, tinha que ficar esperando a creche abrir, porque é muito perto.
mas ele só podia entrar às 7h30. Aí esperava a creche abrir 7h30, depois ia pro centro da cidade com o carro, deixava o carro estacionado do lado do ponto de ônibus, pegava o ônibus para vir trabalhar e chegava 9 horas no trabalho. Tava chegando atrasado, tava chegando 9h20, teve um dia que eu cheguei 9h30, porque o trânsito nesse horário, gente, é o ó. Dublin é uma das cidades com o pior trânsito. Sério, é muito ruim o trânsito daqui. Então, assim, tava chegando atrasado, que não tava legal. Estavam me chamando a atenção, perguntaram se eu queria mudar meu horário pra mais tarde, mas aí eu ia sair mais tarde ainda, sei lá que horas eu ia chegar em casa. Então, assim, não tava bom ainda. Tinha melhorado muito a vida, mas ainda não tava bom. E aí o Wesley, então... Ah, e tem um detalhe muito curioso em relação a tudo isso, que era o quê? A gente só tinha uma chave do carro. Então o que a gente fazia? Eu deixava oh meu Deus! Eu deixava o carro aberto com a chave dentro. Onde que no Brasil eu ia ter coragem de fazer isso? Sério. Era muito... O primeiro ou segundo dia foi meio esquisito, depois eu fiquei mais ok, assim. Mas o carro ficava aberto com a chave dentro. O Wesley, na hora de sair do trabalho, ele conseguiu um colega de trabalho dele que dava carona pra ele até o ponto de ônibus. E aí ele pegava o carro, ia buscar o neném e depois ia embora pra casa. Então, assim, uma logística completamente maluca. E aí o Wesley conversou no trabalho dele se ele poderia entrar mais tarde. E aí ele conseguiu numa boa, gente. E nessa eu também pedi pra entrar mais cedo. Então agora eu entro às 8 e saio 4h30. O Wesley entra ali por volta das 7h30, 7h40, né? Ele deixa o neném e já vai. E sai 3h30. O Wesley, ele trabalha por hora. Então, de fato, esse horário que ele começou a entrar mais tarde é descontado do salário dele, mas pra gente fazia mais sentido. E o meu é contrato, então meu salário é fixo no mês, né? É igual um trabalho ali do Brasil. Eu recebo mensal, então é muito parecido com o fluxo de trabalho do Brasil mesmo, tá? Mas o Wesley, então, eu tô prestando atenção aqui na rua. A igreja tocando o sino. Deve aparecer aí pra vocês. É do lado de uma igreja, gente. Essa igreja, ela é muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Ela tem essa iluminação à noite e eles estão reformando ela, tá cheia de tapume. Mas ela continua belíssima. Enfim. Gosto de admirá-la um pouco. Bom, perdi um pouco a linha de raciocínio, mas vamos voltar. Então o Wesley conseguiu mudar ali o horário de trabalho, mesmo descontando alguns minutos do salário dele no final, pra gente ainda assim fazer sentido, porque agora ele leva e busca o neném. O que eu acho ótimo, tanto pra minha vida de não precisar dar esse rolê indo até lá, quanto pra própria adaptação do neném. Porque para criança é esquisito para a adaptação dela entender que a mãe tá deixando e o pai que tá buscando, ele é muito pequeno, sabe? Ele ainda não consegue processar isso direito, então eu deixava ele lá e aí eu demorava muito para chegar em casa, eu tava chegando muito tarde, eu chegava, ele já tava na hora de dormir, então tava confuso pra cabeça dele, eu tava muito desconfortável com isso, então assim, ficou perfeito com o Wesley deixando ele buscar. Eu saio de casa, tem dia que ele acorda e me vê saindo, tem dia que não. Mas eu chego em casa, ele acha ótimo, me chegou, faz aquela festa, aquela beleza. Então, assim, tudo se encaixou muito perfeitamente, sabe, no final das contas. E estamos aí nessa rotina, digamos assim, que nem eu falei faz um mês, agora que a gente está se ajustando. E o melhor de tudo, no final de tudo isso, é que na minha segunda semana de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar ali antes na semana do Halloween. E aí, no final de semana, foi quando a gente foi na imigração, que eu comentei no vídeo anterior. A gente foi lá na imigração, deu aquele rolo todo, mas na sexta-feira, logo depois desse dia, acho que dia 6, 7, alguma coisa assim, não vou lembrar de cabeça agora o dia, meu cartão chegou. Então, chegou meu AirP, eu não precisei
mandar e-mail lá. Eu vou fazer um vídeo específico agora falando de todo o processo, tudo que a gente mandou de documento, como é que foi, como que a gente aplicou, aquela parte mais burocrática mesmo para dar os detalhes de como é, né, o processo em si, o que você precisa, o que não precisa, o que deu certo e o que deu errado pra gente. Mas aqui eu já atualizo que finalmente chegou meu cartão. Ele chegou de fato com a data de vencimento do dia 27/11 já. Mas aí eu já consegui dar entrada no pedido de renovação. Ele está em aberto ainda não recebi nenhum retorno do pedido de renovação. Mas está demorado mesmo. Tem inclusive um disclosure lá, tem uma anotação, né, no site da imigração falando justamente que tá demorando para você entrar com a sua solicitação o quanto antes, blá blá blá, mas assim, eu entrei assim que eu recebi o cartão. Então, agora é só esperar, agora tá tudo certo, agora, né, a gente tá mais tranquilo, rotina, feliz, gente, é outra vida. Recebi meu primeiro salário inteiro agora essa semana, então mudou. Mudou a vida, mudou a experiência e eu acho que meu ônibus chegou. Vamos ver. Era meu ônibus mesmo. Cheguei aqui agora no ponto final, digamos assim, de casa, né? Não o final do ônibus, mas o meu final. E vim, na verdade, concluir. Quero mostrar aqui a movimentação da cidadezinha às 6h10, mais ou menos. Tá bem escuro, como vocês podem ver. Parece que é muito mais tarde. Mas é o inverno, essa época isso é completamente normal. Bora atravessar e vou mostrar aqui pra vocês. Ali o mercado ainda tá aberto, tem um café. É até bem movimentadinho o centro aqui, gente. Eu moro bem no centro mesmo da cidadezinha. Uma cidadezinha minúscula de, sei lá, 10 mil habitantes, mais ou menos. Mas até que esse horário ainda tem bastante coisa aberta. Funciona num horário Irlanda normal, né? No 7 horas, 6 agora já tem lojinhas fechando, mas a grande maioria fecha às 7. Os mercados que fecham um pouco mais tarde, se não me engano, fecha às 9. Não tô lembrando agora, mas eles abrem super tarde. No fim de semana abrem extremamente tarde. Uma vez a gente esqueceu de comprar pão. Aí, com o bebê, né? A gente acorda cedo, e acorda no horário que ele acorda. Então, assim, enfim. Essa é a cidadezinha do interior aqui. E a nossa rotina tá assim. Chego mais ou menos esse horário em casa, 6h30 no máximo. Agora eu fico mais ou menos uma horinha com o neném, umas 7h30. Eu dou banho nele, coloco ele pra dormir. E amanhã, tudo de novo. Bora trabalhar, o Wesley vai trabalhar, o neném vai pra creche. E essa é a nossa vida atual que eu queria compartilhar aqui com vocês. Todas essas novidades maravilhosas. Posso colocar aí que após quase 7 meses, quase fazendo 7 meses que a gente veio, agora sim que a vida tá mais organizada, gente. Agora sim que a gente tá começando a ter uma perspectiva de vida mesmo aqui, de como vai ser o nosso dia a dia. Até então, a gente estava correndo muito atrás de problemas de documentação, segurando por causa do dinheiro, né? Eu tava sem trabalhar. Então, assim, é punk, né, gente? É uma mudança de país, não é uma mudança de bairro. Qualquer mudança, não sei a experiência de vocês, mas tanto eu quanto a Wesley, a gente já se mudou inúmeras vezes na nossa vida. Não é a nossa primeira mudança. Eu já, inclusive, mudei de cidade. Eu morei na praia lá no Brasil, morei em Caraguatatuba. Salve Caraguá! Se tiver alguém aí acompanhando, manda um oi. Minha praia do coração. Enfim. Mas mesmo com tanta experiência de mudança, mesmo com a experiência do intercâmbio do Wesley antes, a gente sabia que não ia ser do dia pra noite, sabe? A minha perspectiva sempre foi de que o primeiro ano ia ser mais difícil. E é o que aconteceu mesmo, né? Agora com 7 meses
é que a coisa toda tá melhorando, então eu acredito realmente que esse planejamento aí da vida tá mais estabilizado após um ano, ele vai se concretizar, digamos assim. Tudo tá indo conforme o que a gente imaginou, conforme o que a gente pesquisou, conforme o que a gente se planejou mesmo, sabe, para acontecer. A gente sabia que não ia ser fácil no começo. É o que eu falo muito para os intercambistas que eu atendo e tudo mais. Os 3, 4 primeiros meses, gente, são os piores. Não é fácil, você pensa em desistir. Isso aconteceu com a gente também. Por que que eu decidi isso pra minha vida e agora? Ah, e tem toda a nossa mudança do Brasil também, né? Que tá vindo de navio. Agora, finalmente, a gente tá pedindo para sair as nossas coisas de lá. Elas estão no Brasil ainda. Então tem essa próxima saga aí para vocês acompanharem. Quero fazer um vídeo falando também de como que foi embalar todas as nossas coisas para vir no avião, o que que a gente deixou para vir no navio, o que que a gente trouxe no avião, como que a gente trouxe tudo isso, porque a gente veio com gato, veio com bebê, veio com, gente, muitas malas, foi muita mala mesmo. E mais, né, um navio que tá para vir. Enfim, quero mostrar isso para vocês também. Me falem se vocês têm interesse nisso. Meu Deus, ficou completamente escuro aqui agora. Me falem se vocês têm interesse nisso. Curtam o vídeo para fortalecer o canal. Comentem alguma coisinha, porque o engajamento faz muita diferença. E se inscrevam se vocês não estão inscritos ainda. Me falem se vocês estão curtindo, se vocês não estão curtindo. O feedback de vocês é extremamente importante. Eu cheguei em casa e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!